Nobre presidente, queridos colegas, vereadores, vereadora, muito boa tarde a todos que nos assistem. Por favor, vereador Roque, pode complementar. Em relação à intervenção do nobre vereador Fabiano Mariano, retratando a situação dessa unidade de saúde, nós temos um fato mais grave. O posto de saúde, a unidade básica de saúde da Vila Nova Esperança, está em condições rigorosamente precárias. Sobre o ponto de vista físico, de recursos humanos, ela é muito pequena para dar o atendimento que toda aquela região necessita. E nós lamentamos que uma emenda do deputado federal Ricardo Berzuini, que tinha alocado recursos para a construção de uma nova unidade lá naquela região da cidade, essa emenda tenha sido perdida, os recursos tenham sido perdidos, porque a Secretaria de Saúde não fez a sua obrigação de fazer. É lamentável que isso tenha ocorrido, porque nós temos uma parcela grande da população que poderia ter um novo atendimento e agora essa reforma e a construção da nova unidade, tem discutido isso muito com o vereador Sakai, será postergada. Foram quase R$700 mil que foram perdidos em relação de não se cumprir os procedimentos técnicos necessários. Muito obrigado, vereador Fábio, por essa gentileza de nos conceder a parte. Pois não, vereador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de trazer a minha fala de hoje, alguns pedidos que vêm sendo feitos por alguns moradores e alguns habituais usuários do Bosque da Comunidade da nossa cidade, um lugar muito gostoso, uma das poucas opções aí de lazer que as famílias têm com suas crianças em nossa cidade e que, infelizmente, alguns pais já estão deixando de levar seus filhos para brincar no playground existente lá. Há algumas semanas, nós fizemos pedidos de melhoria e foram feitas algumas melhorias nos equipamentos onde as crianças se divertem lá aos finais de semana, aos finais de tarde. Só que não foi suficiente. Eu gostaria de pedir à TV Câmara que fizesse o favor de passar algumas imagens do Bosque da Comunidade diretamente no ponto em que nós estamos comentando. Como eu falei, é um local muito bom para que a família possa levar suas crianças, bem arborizado, porém, estamos tendo alguns problemas aí com a questão do playground. As crianças, elas se divertem muito, mas o estado do playground não é favorável a essa diversão. São alguns pontos muito importantes que o setor responsável deve prestar atenção. Nós temos pontas bem ao alcance das crianças, pontas de parafuso, e o estado desses equipamentos é extremamente inadequado para que a criança se divirta com segurança. Então, nós estamos querendo ressaltar que é um local muito bom para que as crianças possam se divertir e os pais possam levar com muita segurança, porém não estão tendo essa segurança devido ao mau estado desses equipamentos. Gostaria de aproveitar essas cenas e solicitar ao nosso prefeito, Rodrigo Agostinho, que veja com carinho a situação desses equipamentos. Sei que foram feitas alguns consertos, algumas melhorias, mas não foi o suficiente. Temos a necessidade, sim, de equipamentos novos, ou então que esse conserto seja muito melhor ainda do que foi feito. E aproveitando também, já deixando aqui a solicitação. Nós sabemos que licitações serão feitas para novos equipamentos de academia ao ar livre, aqueles equipamentos onde idosos também usam muito. Lá é um local que vale muito a pena termos ele como uma referência para a instalação desses equipamentos. E não só esses equipamentos, mas lembrando, nós precisamos de equipamentos adaptados também para pessoas com deficiência. Então vamos trabalhar pontos na nossa cidade que tenham a necessidade e que sejam utilizados esses equipamentos. Então nós vamos levar essa necessidade para o senhor prefeito e vamos aguardar aí com muita ansiosidade também para que essas melhorias aconteçam. Agora eu gostaria de abordar também um tema que traremos hoje novamente a esta casa, que é a votação de um projeto autorizativo, onde
estamos encaminhando ao senhor prefeito e que, se o prefeito achar por bem e fizer uma pesquisa e que essa pesquisa é favorável à implantação da isenção, a isenção da taxa pelas 2 primeiras horas da área azul e área verde em vagas exclusivas para pessoas com deficiência e idosos que possuam sua credencial para fazer uso dessas vagas. Fiz também uma matéria, pedi para que a TV Câmara produzisse uma matéria falando e explicando um pouco mais disso que votaremos hoje nessa sessão. Solicito também à TV Câmara que passe esta matéria, por favor. Um projeto de lei de autoria do vereador Fábio Manfrinato, do PR, promete ajudar no dia a dia de idosos e pessoas com deficiência que frequentam o centro da cidade com veículos. Segundo a proposta, que ainda não foi votada, esses motoristas não terão mais a obrigação de colocar bilhetes de área verde e área azul em Bauru. O presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas aprovou a ideia. De tudo que vem para beneficiar a pessoa que precisa é louvável, eu acho louvável. Ou a pessoa com a idade já bem avançada, ou então a pessoa que tem problema de deficiência física, né? Quando trata do deficiente, não se diz se é idoso ou jovem, né? Porque deficiente tem de todas as idades. Tem bastante gente nessa situação. Pessoa que está idoso e já anda com a bengala quando não um par de muleta, né? Ou então o cadeirante, certo? E aí para sair comprar a Zona Azul? Aí para sair para comprar a Zona Azul, aí talvez fica difícil. A isenção vale apenas para as 2 primeiras horas de estacionamento nas vagas preferenciais. Daí em diante, o bilhete passa a ser obrigatório. Mas para os beneficiados pelo projeto, o mais importante não é o valor, e sim a dificuldade em encontrar pontos de venda. Cleiton é cadeirante há 8 anos, ficou paraplégico depois de um acidente. Mesmo assim, dirige um veículo adaptado. Mas toda vez que precisa colocar a área azul, encontra dificuldade para comprar o bilhete. Geralmente, quando a gente para na vaga, a gente coloca um bilhete. Mas se a gente quiser trocar, a gente tem que ir atrás do rapaz que vende, que é difícil achar eles. Então fica meio complicado para a gente. Tem pouca mobilidade. Nessas 2 primeiras horas que você pode ter, fica mais fácil então para você poder fazer as suas atividades. Fica mais fácil para a gente fazer as atividades que tem. Só que se a gente precisar trocar de novo, fica complicado. Então não precisando pôr, facilita muito a vida. Facilita muito. Só se a gente tivesse um cartão já que colocasse no para-brisa para isentar ele nem tanto por causa de pagar a taxa, mas para não ficar atrás mesmo dos rapazes que vendem o cartão. Pois algumas explicações foram dadas e eu gostaria de reforçar essa proposta que encaminhamos e tentaremos encaminhar ao senhor prefeito, nada mais é do que uma proposta que já vem sendo executada em várias outras cidades do interior de São Paulo, que é essa isenção das 2 primeiras horas. O porquê das 2 primeiras horas? Para que também não haja o problema de algumas pessoas usarem de má fé, ou seja, estacionar na vaga e ficar utilizando aquela vaga pelo dia todo. Isso também não é conveniente. A vaga ela está ali para ser favorável àquela pessoa que tem a necessidade. Então, por isso que hoje discutiremos um pouco mais sobre esse assunto, virá a votação este projeto e esperamos poder ter esclarecido qualquer tipo de dúvida que tenha ficado entre os colegas e esclarecer a população também. Não é uma isenção total, é uma isenção das 2 primeiras horas e que assim, desta forma, o Executivo, criando este talão que o próprio usuário da área azul ali comentou, um talão próprio para pessoa com deficiência e idoso que dê a ele as 2 primeiras horas de isenção. Passando essas 2 primeiras horas, ele corre também na mesma questão da rotatividade para as outras pessoas. Então, era simplesmente isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Muito obrigado.